Oi, auditório, tudo bem? Eu vou gravar uma sequência de vídeos aqui para a gente fazer uma exposição sobre o nosso tema de hoje. E aí, de cara, eu queria deixar claro para vocês que, por mais que a gente tenha intenção em falar sobre praticamente todos os assuntos que esse assunto abarca, que esse tema abarca, vocês têm que lembrar duas coisas. A primeira é que a gente faz um recorte dele visando dar ênfase ao que consideramos mais importante sobre esse tema. E segundo, eu não sou um advogado especialista em direito do trabalho. Então, uma série de dúvidas que talvez vocês tenham e a nossa maneira de se comunicar à distância talvez não permita vocês esclarecerem no exato momento que vocês têm essa dúvida. Mas no nosso Google Sala de Aula e no meu WhatsApp também, vocês sabem que está à disposição para vocês tirarem dúvidas e levantarem pontos que por uma razão ou outra não fiquem claros. Vou dividir, como eu falei, essa aula em etapas e nesse primeiro momento eu vou enfatizar com vocês algumas reflexões sobre o trabalho. Lembrando que esse assunto já foi puxado na nossa aula anterior, mas sempre cabe esse feedback, né? Hoje a gente vai falar sobre contrato individual de trabalho, além desse que eu acabei de dizer, jornada de trabalho, extinção do contrato de trabalho e salário e remuneração. Lembrando, mais uma vez, que determinadas minúcias a gente vai precisar passar um pouco mais rápido devido a limitações de tempo que temos. Tem uma reflexão importante e muito dolorida, pelo menos na minha opinião, sobre o trabalho, é quando a gente pensa sobre o Herón de Alexandria, lá no século I. Ele foi a primeira pessoa que idealizou a ideia de máquina a vapor. Ele fez um dispositivo que ele girava mais ou menos parecido com o que vocês estão vendo nessa imagem aí. Olha o que eu estou falando, olhe para mim, não olhe para essa imagem hipnotizante, não. Veja, lá ele conseguiu idealizar uma máquina que ela girava a partir de vapor, ou seja, ele criou o que só viria a se popularizar mais ou menos uns 17 séculos depois, a máquina a vapor que causou a Revolução Industrial. E aí, o que é dolorido a gente pensar sobre isso? Quando ele tentou um financiador nesse momento, porque ele precisava, ele criou um protótipo, viu que funcionava, e ele queria alguém que bancasse uma máquina maior para que ele conseguisse demonstrar na prática que o trabalho dele, essa ideia dele teria alguma aplicação prática. E que aplicação prática a gente dá nisso? Empurrar, por exemplo, grandes rochas, transportar mercadorias, tudo que a gente consegue pensar que uma máquina a vapor no século XVIII começou a fazer, no século I, Herón de Alexandria desenhou algo que poderia ter potencial para se transformar nisso. E o que é que ocasionou ele não conseguir colocar sua ideia para frente? Eles tinham outra força de trabalho. A Grécia Antiga rodava no modelo de escravidão. E aí, os possíveis mecenas, financiadores em potencial, olhavam para ele e falam: sim, bonitão, eu vou gastar uma grana para tu talvez fazer uma máquina que faz o que um escravo faz. Olha o nível de reflexão sociológica que a gente pode ter a partir disso. A nossa sociedade gira em torno de explorar recursos, sejam eles físicos, naturais ou em uma perspectiva mais retrógrada, podemos idealizar recursos humanos. Apesar de você estar vendo lá com o Paulo que a maneira mais moderna de falar sobre gestão de pessoas não considera pessoas mais como recursos. Mas é muito doído a gente pensar o quanto nosso modelo de sociedade vive em função não do bem-estar uns dos outros, mas da maneira de explorar os recursos naturais que temos. E de Herón e Alexandria no século I até hoje, essa máquina de solda de termofusão, passaram-se pelo menos uns 20 séculos
e a gente, nesse quesito, atenção com as pessoas, não evoluiu tanto quanto gostaríamos, né? E aí é só pensarmos, a gente não precisa ir tão lá no século I, a gente lembrar sobre as fontes do direito. Conversamos sobre isso, mas cabe retornar a esse tema. O que faz a gente obedecer uma lei? Seriam os costumes, as tradições? A gente sabe que uma série de coisas que fazemos, colocamos em prática, não são necessariamente uma lei que vão nos causar uma punição ao não cumpri-la. O exemplo mais simples que a gente tem são filas. Filas para idosos, filas para gestantes, em que essas pessoas têm preferencial. É lei, mas existe uma punição muito mais moral com o não cumprimento delas do que uma punição. E aí a gente tem a lei como um universo maior que está sobrepondo costumes e tradições. Mas muito mais do que isso, nós temos uma coisa chamada moral. Vocês viram lá com o Robson que existe uma diferença entre ética e moral. E devem sempre lembrar que esse exercício é prudente para a nossa convivência em coletivo. E isso se aplica diretamente a essa nossa reflexão sobre legislação aplicada a micro e pequenas empresas. Porque uma série de coisas que naturalizamos hoje, talvez 30 anos atrás elas não fossem. E aí a gente fica sempre com esse exercício um pouco de cruzar o que acreditamos que é certo e o que, de fato, o nosso convívio em coletivo positivo em lei como coisas que devemos seguir. Quer um exemplo bem simples? A escravidão, pessoal. Escravidão. A escravidão não é uma coisa da Idade Antiga apenas. Em 1888 é que ela foi abolida do Brasil. Então, assim, a gente tem uma série de leis injustas, sim. E isso precisa ser considerado para que a gente não vire simples robôs operadores do direito. A gente precisa ter um senso crítico para conviver em sociedade sem ser absorvido, tragado e sugado da pior maneira possível por ela, né? Eu levanto algumas charges aqui só para a gente pensar mais sobre esse tema e eu encerro esse primeiro momento da nossa aula com uma reflexão sobre aquela história do pescador. Eu não sei se vocês lembram, mas eu já contei para vocês, e é um exercício reflexivo que eu gosto muito. Ele conta a história de um pescador e um empresário. Um empresário que estava andando numa praia e viu um pescador deitado numa rede. E aí eram 10 horas da manhã, e ele perguntou: rapaz, já está deitado aí, são 10 horas ainda, por que você não está trabalhando? E aí o pescador disse: ué, já pesquei, já fiz o que tinha que fazer hoje. E o empresário disse: mas por que você não pesca mais? E o pescador disse: para quê? Ué, o empresário respondeu: porque pescando mais, você vai conseguir mais peixes e vai conseguir vender esses peixes e assim ter mais dinheiro. E aí o pescador perguntou: e para quê? O empresário respondeu: é óbvio a resposta, assim você vai conseguir trazer mais conforto para sua família. E tendo mais conforto para sua família, você vai poder abrir uma empresa, por exemplo, grande. E aí essa empresa você vai poder fazer dela um sucesso comercial. E o pescador disse: para quê? O empresário insistente avançou na sua linha de raciocínio. Ué, porque aí você vai ganhar mais dinheiro, vai poder comprar mais barcos e conseguir comprar ainda mais coisas. Você vai pescar mais, vai empregar pessoas. E o pescador disse: para quê? Ué, porque aí você vai conseguir ganhar muito dinheiro e ter uma aposentadoria confortável. Você vai poder disponibilizar essas coisas para sua família e vai poder se aposentar e viver no futuro confortavelmente numa praia, deitado numa rede, por exemplo, sem fazer nada. E o pescador foi e disse: e o que é que eu estou fazendo agora? Então, pessoal, essa história não é um tapa na cara de quem quer ganhar dinheiro. Cada um com seus objetivos, cada um com sua maneira de enxergar o mundo. O que é importante da gente ter como reflexão dessa história é que cada um tem uma história de vida, cada um tem uma vivência,
Cada um precisa enxergar o mundo conforme ele considera mais adequado. Vocês não precisam ser nem tanto pescador que não se preocupa com o futuro, nem só empresário que vive em função dele. Essa é a nossa primeira parte e eu vou entrar já já na segunda, beleza? Assiste o próximo vídeo, não desista, não se canse, porque eu estou dividindo aqui para ficar até mais fácil da gente conseguir mastigar melhor o assunto, beleza?